Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 12, nosso 12º encontro nessa sequência de estudo do Espiritismo, nível básico. Bom, nesse estudo que nós fazemos, é uma sequência naturalmente, eu recomendo sempre que você faça a sequência desde o início, desde a aula 1, aula 2, aula 3, porque existe uma sequência de aprendizado. E se você pular, você vai estar perdendo alguma coisa na sequência. A primeira aula é muito importante, é o que é o Espiritismo. Então, se você é novo, não conhece, quer conhecer o que é, como surgiu o Espiritismo, vale a pena assistir a aula 1. E a aula 2 é também fundamental, é a aula que a gente fala sobre Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é uma coisa importantíssima para a gente manter a paz no nosso lar, para a gente manter todo mundo com pensamento positivo, com pensamento bom dentro da nossa casa, ensinar aos jovens também ética, moral e evangelho. Então, é muito bom. Recomendo que vocês façam, então. Quem perdeu alguma aula, vai anotando, já fiz a aula 1, a aula 2, a aula 3, e vai seguindo a sequência. Essa é a recomendação. Bom, a gente sempre lê o Sinal Verde como a abertura, uma página rápida, e depois a gente lê o Livro dos Espíritos, e aí algumas questões do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele foi feito com perguntas e respostas. Kardec escreveu algumas perguntas e foi fazendo as perguntas que ele tinha, como dúvidas dele como estudioso, como cientista, como professor. E aí ele foi passando essas perguntas e obtendo as respostas. Bom, hoje a gente, no livro Sinal Verde, nós vamos ler Na Via Pública. Esse é o texto. E no Livro dos Espíritos, nós vamos lá para a parte 2, segunda parte, no capítulo 1 da segunda parte, quando fala-se de dois espíritos. O assunto de hoje é perispíritos. Então, um assunto muito interessante. Vamos lá, então. Vamos começar, então, pela leitura do Sinal Verde na via pública. A rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender, encontrando amigos ou simples conhecidos. Tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural, dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros. Se você está num coletivo, acomode-se, de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis de trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não detenha companheiros na vida pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para o momento oportuno. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade, a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assobios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós.
É uma página também simples, objetiva e direta, como costuma ser sempre o sinal verde, falando sobre o fora de casa, né? Onde ele fala que o na via pública, de uma maneira geral, é o fora de casa, né? Ele fala um pouco aqui sobre o caminhando na rua, ele fala sobre o dirigindo veículos, dirigindo o seu carro, né? Mantenha sempre a calma e mansuetude, como disse Jesus. Encontrando, então, amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação. A saudação é sempre muito importante, né? É sempre importante a gente cumprimentar. E a minha sugestão, sempre que for cumprimentar alguém, né? Com cordialidade, lógico, como dito aqui no texto, cordialidade e carinho, sem excessos, né? Até porque você está numa via pública, mas use sempre as palavrinhas que abrem as portas, né? Que são meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, conforme as possibilidades, naturalmente, se você já conhece a pessoa. Utilize as palavras carinhosas sempre, que transpareçam você com o que você sente para com aquela pessoa, né? Então, sempre cordialidade, usando palavras que mostrem o desejo de bem que você tem para com aquela pessoa, são muito importantes. Caminhe em seu passo natural. Só voltando, com relação às palavras, por que elas são importantes, né? Porque muitas vezes a gente fala algo, mas não consegue explicar ou evidenciar a nossa sinceridade ou exatamente o que a gente deseja para o companheiro. E essas palavras de meu amigo, meu companheiro, elas abrem essa porta do subconsciente das pessoas, permitindo que então você exponha os seus cumprimentos com maior cordialidade e a pessoa receberá. Tá? Muitas vezes, se você falar aquelas palavras básicas que a gente sempre fala quando a gente está na rua, não basta, porque todo mundo já bota um bloqueio. Ah, eu ouvi isso há 5 minutos atrás do fulano. Depois são palavras repetidas pela sociedade, né? Mesmo um bom dia simples, né? Ele não transmite uma sinceridade, um carinho afetuoso como deveria transmitir. Então, por vezes, é necessário que a gente agregue a essas palavrinhas da sociedade, podemos chamar assim, ou palavras convencionais de cumprimento, agregue palavras de carinho. São muito importantes. Caminhe seu passo natural dentro da movimentação, ou seja, nada de correria, nada que pareça que você está ansioso, né? Até porque a correria traz para a gente, tanto a correria a pé quanto a correria de carro, né? Acaba trazendo para a gente afeta o sistema nervoso, né? E afetando o sistema nervoso acaba trazendo ansiedade, né? Lógico, a correria que eu estou me expressando não é o correr para fazer ginástica, para fazer exercício, não é isso, né? Mas é aquela correria de estou atrasado, preciso chegar rápido em tal lugar, né? E isso normalmente tem alguns problemas. Um dos problemas é que afeta o teu interior, afeta a tua paz interior, teu sistema nervoso central, ele é afetado e afetando o sistema nervoso central, você começa a emitir emoções de nervosismo e essas emoções acabam provocando, então, uma queda nas tuas vibrações. Então, as tuas vibrações estavam boas, de repente desabam por causa do estresse, né? Do estresse do dia a dia e, normalmente, na via pública, quando a gente quer chegar rápido em algum local, né? E ele fala aqui, olha, não tenha pressa, ande nos limites de velocidade, mantenha calma. Eu acrescentaria aqui o seguinte, seja cordial, sempre, sempre, na via pública. A cordialidade é um exemplo para os demais. Por vezes, pela rua, a gente liga a seta para entrar com o carro e alguém acelera para que a gente não entre, né? O que é isso? É o subconsciente desse outro ser, né? Que diz assim, não, na minha frente não vai passar. Ego, o puro ego, querendo chegar primeiro do que o outro, né?
E isso aí a gente deve se afastar disso, inclusive dando o exemplo. Se alguém ligar a seta para entrar na sua frente, diminua a velocidade, deixe a pessoa passar na sua frente, né? Isso é uma honra para você. E é uma daquelas tarefas que eu comento sempre, que o universo retribui para quem faz gentileza, para quem é cordial. No trânsito, existem muitas oportunidades, né? Alguém que vai atravessar a rua, né? Se você tiver a oportunidade, em algumas ruas não dá, mas se você tiver a oportunidade, né? Diminuir a velocidade para que a pessoa termine com segurança a travessia, parar o carro para que a pessoa atravesse, se for possível. Algumas ruas não servem, não funcionam. Ruas de muita velocidade, não tem como fazer isso. Mas toda oportunidade que seja possível, dê a vez, faça ainda uma gentileza com a mão para que a pessoa entenda que você está permitindo que ela a atravesse. E isso tudo são gentilezas que voltam para você. E voltam como? Se você já assistiu às últimas aulas, você sabe, né? Voltam como pensamentos da outra pessoa para você. Na maioria das vezes, a gentileza, a cordialidade voltam através de um pensamento carinhoso. Sorria quando fizer uma cordialidade, uma gentileza, sempre. Dê a vez para a pessoa entrar no elevador na sua frente, em uma porta, em todos os momentos. Deixe sempre entrarem na sua frente. Isso é ser cordial? É mais do que ser cordial, é mais do que ser gentil. É você estar permitindo que a outra pessoa entre primeiro, é você baixar o teu ego. Não se humilhar de forma alguma, não pense isso de jeito nenhum. É uma gentileza de um irmão mais velho. Imagine você com 20 anos e um irmão seu de 11, 10 anos. Se os dois forem entrar no elevador, você pula na frente dele e deixa ele para trás? De jeito nenhum, né? A pessoa mais velha, um pai, por exemplo, normalmente coloca os filhos e depois ele entra com segurança, olhando para os irmãos, para ter certeza que estão todos no local correto. Então, essa visão, não de alguém superior, mas de alguém que já fez essa lição, já baixou o ego o suficiente e sabe que tem que ajudar todos os companheiros que estão ali juntos, né? Isso é a cordialidade. E a cordialidade, a gentileza, deve ser usada não só no trânsito, não só na via pública, mas em todos os momentos da sua vida. E acreditem, volta para você do universo e volta muito com frequência. Nós temos alguns povos, algumas civilizações ocidentais e orientais também que praticam com mais frequência essa gentileza, né? Por exemplo, o Japão. O Japão é muito comum a gentileza, né? Costumam dizer brincando que dois japoneses, quando se encontram para entrar no elevador, eles não entram nunca, porque fica o tempo inteiro um falando para o outro. Dozo, dozo. Entre, né? Entre você, por gentileza, e não entram nunca, porque um querendo dar a vez para o outro, numa gentileza sem fim, né? Então é muito interessante você observar, porque eles conhecem a gentileza, eles sabem que tem que baixar sempre o ego, né? E isso não é só na gentileza para entrar nos locais, para dar a vez para alguém passar à sua frente. Não importa se é idoso ou não, pode ser da mesma idade que você, mas você é uma gentileza e faz muito bem você deixar a pessoa passar à sua frente, tá? Então pense sempre nisso. É uma forma de mostrar também que você está controlando o seu ego. Então, muito importante. O ego, como a gente já falou em outras aulas, em outros encontros, né? O ego é o pior dos nossos defeitos. Talvez a pior problema da humanidade seja o ego, né? A causa de todas as mortes, de grandes guerras, de grandes problemas, normalmente por trás disso tem o ego do ser humano ou o ego conjunto de vários seres, né? Todos eles querendo
se dar bem em cima do outro, né? E justamente a cordialidade e a gentileza ultrapassam isso e mostram que você está acima, você já fez essa lição. Mostra para o universo, para a espiritualidade, que você já fez essa lição. Tá? Mas é uma prática constante. Não deixe de praticar a gentileza em sua vida. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não é? É óbvio, com a máxima cortesia e carinho. Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhe tempo e atenção com assuntos adiáveis. Né? Então, a via pública não é um local para assuntos particulares, para você ficar conversando. Né? Normalmente se chama para tomar um café, esse é o melhor abordagem. Né? Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa, ou seja, apesar de estar com pressa, né, frequentemente esteja em suas cogitações, ou seja, constantemente estamos com pressa, mas haja sempre com gentileza, saiba ouvir um minuto que seja aquela pessoa, é uma cortesia, é uma gentileza também. Então, em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão sempre, ainda mesmo por um simples minuto. Bom, então é isso. Então a leitura de hoje do Via Pública foi muito voltada aqui, o entendimento muito voltado à gentileza, calma, serenidade e compreensão. Né? Compreensão dos outros, todo mundo em evolução. Né? Pode ter uma pessoa correndo com pressa, você deixa ela passar e o pensamento que a gente tem que fazer sempre é, olha, ela está com algum problema. Não pensa assim, fulano está com pressa, quer me ultrapassar. Não, esse não é o pensamento. O pensamento é, ela deve estar com algum problema, Deus o ajude para resolver o seu problema. De alguma forma, essa pessoa que passou na correria, seja de carro, seja a pé, ela tem algum problema. Bom, então é isso, tá? Controle do pensamento constante, pessoal. Vamos lá. Livro dos Espíritos agora. Livro dos Espíritos de hoje, nós vamos falar sobre dois temas muito interessantes. O primeiro é perispírito. Vamos começar a falar o que é perispírito. Muito bom. E vamos falar também sobre diferentes ordens de espíritos. Pergunta 93 de Kardec aos espíritos. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós espíritos. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, nós temos o espírito, que nós já falamos, que é como se fosse uma luz, né? uma lanterna, né, de luz ali, algumas mais fortes, outras mais fracas, é assim que a gente tem que sempre imaginar, né, um ponto de luz, esse é o espírito, né, e o espírito se envolve com uma camada gasosa, e essa camada gasosa, como nós vamos ver, essa camada gasosa, ela pode, então, assumir o formato do corpo. Mas vamos falar mais para frente. Questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal, de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Então, uma pergunta interessante e uma resposta interessantíssima. Né? O perispírito, ele depende do planeta que você está, depende do globo, como eles chamam aqui, chamavam na época, né?
depende de aonde, qual globo universal está. Como nós estamos aqui na Terra, o nosso perispírito ele tem esse formato gasoso, mas em outros locais ele pode ter um formato diferente, depende do local aonde ele se encontra. Pergunta A, dentro da questão 94. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Muito bem. Agora nós vamos para a questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, o espírito ele tem essa capacidade, né, de, com a mente, com o trabalho mental, ele consegue moldar aquele perispírito dele. O espírito, por isso é que às vezes a gente vê, por exemplo, o relato de um determinado espírito que foi visto por um médium e o médium narra que ele tinha um broche em tal lugar. Por exemplo, Chico tem um caso do Chico Xavier que ele conta que ele estava no chão e aí ele viu uma madrinha, ou a avó dele, se eu não me engano, se não me falha a memória, a avó dele chamou no portão, né? E ele veio falar com a mãe: olha, a avó está aí no portão, só que já tinha morrido, né? E ele fala para a mãe: olha, e a mãe pergunta: não era sua avó, né? Não tem ninguém lá no portão. Aí ele insiste: olha, tinha sim. E aí a mãe pergunta: como é que ela estava vestida, né? E aí ele descreve: olha, ela estava assim, com o vestido dessa forma, e tinha um broche aqui assim, que naquela época se usava, né? E aí descreveu a roupa toda dela. E a mãe reconheceu, né? Olha, realmente, essa é uma roupa que a sua avó utilizava, né? E esse broche ela usava sempre, né? A sua avó sempre usava esse brochezinho. Então, naturalmente, o espírito visitando, estando presente, ele consegue então moldar de forma que quem veja, quem esteja no local, né, consiga identificá-lo. Tá? Isso inclui, inclusive, não só a parte facial, mas também a parte da vestimenta. Tá? Muito bem, questão agora 96, nós mudamos para diferentes ordens de espíritos. Então agora nós entramos numa parte chamada diferentes ordens de espíritos. Questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Né? Anteriormente também eles já tinham comentado em uma das perguntas anteriores dos níveis, né, de elevação que existem na espiritualidade. E tem a ver com essas ordens que eles estão falando. Né? As ordens são justamente, olha, ordem 1, ordem 2, ordem 3, né? São os níveis, olha, um espírito de nível 1, de nível 2, de nível 3, né? E assim por diante. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos respondem: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação. Então não existe assim, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não existe, né? O que eles querem dizer aqui é que existe graduação, né? Tudo no universo é gradual, é graduação. Então a gente precisa ter isso em mente, né? A gente não tem ali uma linha divisória como os espíritos comentam aqui, né? Mas eles estão mais ou menos ali naquele estágio ali
daquela ordem ali. Tá? Mas existe muitas vezes ali uma aproximação gradual até entrar naquela determinada nova ordem. Então é isso. Tá? Então, essa foi a resposta deles. Olha, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas, né, livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Né? Então, se for analisar. Um minutinho. Se for analisar bem, elas seriam 3 grandes níveis, em que a gente poderia classificá-los. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos, né? São os espíritos perfeitos ao máximo. Então, chamados também de espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina, nesses que estão no meio da escala. É o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os seres imperfeitos, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Um ponto interessante, os essênios classificavam também, os essênios eram um povo que viveu mais ou menos na época de Jesus, ali na Galileia, né, a atual Palestina, ali aquela região da Palestina, né, e eles viveram ali numa região chamada Qumran. A região de Qumran ela fica a noroeste do Mar Morto. E eles tinham ali uma comunidade, inclusive João Batista disse, os historiadores dizem, pelo que eles já acharam lá de documentos do Mar Morto e tudo, de que João Batista tinha sido um dos que participou do grupo dos essênios e que fez muitos aprendizados e ensinou também como mestre dentro do grupo de Qumran, né, dos essênios. Né? Bom, mas por que eu estou falando sobre essênios? Porque os essênios é um fato interessante, só que os essênios também dividiam sempre em 3 grupos, em 3 escalas da alma, né, do ser, muito focados no ser matéria, né, no ser espírito encarnado, mas eles diziam que tinham 3 níveis também. O nível espiritual, né? Então era o ser espiritual, que era um nível máximo, era o ser que estava aqui encarnado, mas ele já estava num nível elevado, né? Era realmente um espírito que eles consideravam perfeitos. Esse era o nome que eles usavam. E eles chamavam, olha, esse já é perfeito, o fulano já é perfeito, porque atingiu o nível máximo de evolução na matéria, né? Como encarnado. Os intermediários eles chamavam de seres psíquicos. Eram seres inteligentes, superinteligentes, que já tinham domínio de conhecimento das leis, das regras básicas, mas ainda tinham algum apego à matéria, ainda não estavam no estágio de perfeitos ainda. Né? E o terceiro nível era o nível do material, né? Era aquele homem que estava demasiadamente apegado à matéria, que não acreditava em Deus, que não acreditava em nada. Né? E isso até hoje em dia, a gente consegue identificar os seres nesses 3 níveis também, dentro do nosso grupo de amigos, nosso grupo de pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Né? Então tem aqueles seres muito apegados à matéria, tem aqueles seres psíquicos que são inteligentes, que acreditam em Deus, que leem o Evangelho com frequência, mas ainda tem muito apego à matéria. Né? E os seres perfeitos, que são aqueles espiritualizados, que compreendem o nosso objetivo e que já têm uma sabedoria maior. Bom, só uma comparação, acho interessante, porque os espíritos aqui são classificam também em 3 ordens, né?
e me lembrou, tá bom? Quem quiser saber mais de essênios e tal, nós temos alguns vídeos aqui também no canal, não nessa série, em outras séries, né? Principalmente nas séries que a gente fala sobre palestras diversas, que a gente fala sobre gnosticismo, vai falar sobre essênios, vai falar sobre os evangelhos gnósticos. Então lá você vai encontrar. Então inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário com as suas dúvidas ou sugestões, tá? É muito bom. Eu prometo aqui tentar responder na medida do possível. Voltando, na primeira ordem, coloca-se-ão os que atingiram a perfeição máxima. Na segunda, pertencerão, então, os que estão no meio da escala, né? Mas que o desejo do bem neles já sobressai, esses que estão na segunda escala. E na terceira escala são os materiais, né, que ele chama aqui de espíritos imperfeitos. A ignorância predomina, o desejo do mal predomina, né? São pessoas, aquelas pessoas que a gente vê falando sobre o mal o tempo inteiro, pensando no mal o tempo inteiro, né? E a gente encontra isso no nosso dia a dia, na nossa vida terrena também. Dá para a gente identificar bem quem são quais aqui. Tá? Só um comentário aqui, que é o seguinte: os espíritos, normalmente, quanto mais elevados na escala, maior leva o tempo de uma reencarnação. Tá? Você chega num estágio elevado que, inclusive, não é necessário mais reencarnar. Né? Como falam a maioria das outras religiões reencarnacionistas, né? Elas também comentam sobre isso, né? E eles usam, inclusive, no Oriente, um termo que é a roda da Sansara, né? A roda da Sansara se fala no brahmanismo, no budismo, de uma maneira geral, né? Que é a roda das encarnações. Você sobe e aí desce para uma nova reencarnação. Sobe e aí desce de novo. E quando você atinge a perfeição, aí você não precisa mais ficar na roda da Sansara. Tá? Mas a roda da Sansara é Oriente, tá, pessoal? Estou só agregando aqui o conhecimento. É legal saber, é legal conhecer, mas não é como os espíritos chamam aqui, é um termo lá da filosofia oriental. E quanto mais alto o nível, né, menos frequente a sua necessidade de reencarnação. Chega num nível elevado que o espírito só vai encarnar se ele quiser, para ajudar, de repente, algum povo, algum local, alguma região. E aí tudo isso é planejado nas esferas espirituais para que aquele espírito possa vir e fazer aquela ajuda. Né? Como a gente tem tantos espíritos aí elevados que encarnaram aí na nossa história, né? E a gente vê claramente que, olha, esse espírito aqui já era um espírito bem elevado, né? Encarnou mais para trazer sentimento de paz, sentimento de união, e é isso. Questão número 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Essa foi a pergunta de Kardec. Resposta: cada um deles dispõe deste poder, de acordo com o seu grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, nós estamos num mundo que é considerado pelo Espiritismo como um mundo ainda de provas e expiações. Vamos falar isso mais para frente um pouquinho, mas, por enquanto, basta saber isso. Nós estamos num planeta, num globo, num mundo, né, que, devido à sua carga energética, pensamentos ainda muito negativos dos seres que aqui estão, né, ainda tem muito sofrimento. Mas a boa notícia é que nós estamos caminhando para mudar o estágio do nosso planeta. Né? E como é que isso ocorre? Ocorre assim num estalar de dedo? Não. A mudança do estágio do planeta é gradual também, como tudo. Tudo é gradual, tudo é aos pouquinhos. Né? Não existe nada assim que venha e resolve, pronto, mudou, já estamos resolvidos, agora todo mundo pensando no bem. Não, não tem. Bom, o que ele fala aqui de principal aqui que eu vejo
ninguém tem limite para praticar o bem. Não é porque você hoje, de repente, é um espírito imperfeito, como eles chamaram aqui, que você não pode começar a praticar o bem amanhã, né? Não existe aquele conceito de que eu sempre fui assim, né? Como nós falamos na última aula, né? Eu sou assim mesmo, é meu jeito, né? Não, não se deve nunca pensar dessa forma, nem deixar os outros pensando. Sempre que você vê alguém falando isso, fulano é assim mesmo, é o jeito dele, ele nasceu assim, ele vai ser sempre assim. Negativo. O Espiritismo é extremamente contra isso, contra esse tipo de pensamento. Por quê? Porque esse pensamento ele proíbe que o ser evolua. Ele é contra a evolução dos seres. Então, nós também temos que brecar e ajudar e dizer não, negativo. Se você quiser, você muda. Se ele quiser, ele muda. Tá? E é essa a resposta aqui dos espíritos para Kardec. Agora nós vamos para a perguntinha 99, que é a última perguntinha aqui do Livro dos Espíritos de hoje. A perguntinha 99 é: hoje da terceira categoria são todos essencialmente maus? Né? Mais uma vez, sempre a chavezinha do mal e bom. Mal e bom. Né? Ou vai que seja bom, intermediário e mal. Né? Existe uma escala. Existe o que está muito lá embaixo, que é muito mal, e aí vem subindo, vem melhorando. Né? Vamos ver se é essa a resposta que os espíritos vão dar. Mas existe uma escala sempre, né? Resposta: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estorvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então existem espíritos, né, encarnados ou desencarnados, né, nessa situação que ele citou agora. Então tudo que a gente está falando aqui sobre as ordens, tá, a gente pode entender que são espíritos. E vale tanto para espíritos que estão encarnados, quanto para espíritos que estão desencarnados. Né? Bom, é isso. Né? Então, níveis, eu acho que ficou claro isso. Alguns são debochadores, alguns são brincalhões, né? Gostam de ficar com muito sarcasmo. E esses aqui. E também tem os que gostam de praticar o mal e que adoram praticar o mal. Né? Então, tem espíritos que se alimentam do caos. Né? Então, quando eles sabem que vai ter uma guerra, eles ficam numa euforia só. Né? E aí querem falar para todo mundo, querem expor. E isso daí é o espírito que ele não consegue lidar com as coisas boas, então ele fica procurando o mal. Para quê? Para que envolver todos os outros naquele pensamento ruim, naquele pensamento negativo que está dentro daquele serzinho, infelizmente. Né? Por vezes chamados de sombra, né? A gente vai pegar muitos livros espíritas que falam lá, perseguidos pelas sombras, né? Que são o que as sombras? São os espíritos muito atrasadinhos. Né? Mas se a gente parar para pensar, como tudo é escala, tudo é um nívelzinho que vai subindo, né? Todos nós somos sombra, né? Em algum nível. Né? Até nós chegarmos num nível de luz lá, um espírito de luz que ainda falta bastante, né? Tipo Jesus, né? Ainda falta muito para nós aqui encarnados, mas até isso nós todos somos sombrazinhas, temos que entender isso, temos que compreender o irmão que tem algumas dificuldades sempre, pensamento irmão, pensamento de como eu posso ajudá-lo, né? Sem me machucar, sem receber cargas negativas, né? Se estiver te fazendo mal, se você perceber que aquilo está afetando a tua vibração, você tem o direito também de se afastar de conversas, se afastar de amigos negativos, tá? Às vezes é necessário.
Bom, meus queridos, então, Livro dos Espíritos hoje fechamos. Vamos falar agora, então, sobre os conceitos fundamentais, né? E hoje nós vamos falar do item 9. Nós falamos anteriormente sobre pensamentos são sementes plantadas, né? Falamos há 2 aulas atrás. Cuidado com os pensamentos que colocam dentro da sua cabeça, seja através de televisão, seja através de um filme ruim, seja através de qualquer coisa que traga esse pensamento. Até um amigo, às vezes, que vem falando uma coisa muito ruim, né? E a gente tem que dar um corte na maioria das vezes. Falamos também o número 8 na última aula, falamos não somos, estamos. E eu repeti aqui há alguns minutos atrás, né, que a gente sempre tem que ter o pensamento de que, olha, cortar aquela palavrinha de fulano é assim mesmo. Ou então, eu sou assim, eu aprendi, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? É aquela síndrome da Gabriela, como se fala, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, 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 não. Isso é totalmente contra o que a gente conhece das leis do progresso, né? que estão no Espiritismo e que estamos em constante crescimento, andando sempre para frente. Né? Ninguém anda para trás, ninguém retrograda, como a gente fala. Né? Todo mundo progride. Né? Tem gente que fica uma encarnação inteira parado, sem avançar. Isso tem, né? A gente sabe disso. Passando pelos mesmos problemas diversas vezes. Mas voltar para trás, não. Tá? Normalmente a pessoa fica lá naquele estágio parado, não encontra como avançar e não avança, perde uma encarnação sem conseguir progredir no seu caminho da luz. Né? Mas é isso, tá? Mas o pensamento tem que ser sempre, e ajudar as outras pessoas nesse pensamento também. Olha, é negativo, você não é assim, você está assim. Sempre é possível mudar, só depende de você, tá? Bom, e o número 9? O número 9 que nós vamos falar hoje, então, ninguém deve arrastar ninguém. Cada um tem o seu tempo para aprender. Então, esse é um pensamento que a gente deve ter sempre. Né? É muito comum os pais quererem arrastar os filhos para um determinado caminho, né? Ou querer, de repente, levar alguém para seguir um determinado caminho, um determinado estudo. Venha estudar Espiritismo, que eu estou estudando também, né? É muito bom e tal, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua época, a sua hora, o seu pensamento, né? Temos que respeitar, acima de tudo. E não é porque a pessoa não é espírita, não está aqui no espiritismo, que ele não vai progredir, que ele não vai para o céu, que ele não vai para esferas elevadas. Né? Tem muita gente, não é assim que funciona. Né? Algumas religiões falam assim: olha, se você não vier aqui para a minha religião, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Se você não vier aqui para a minha religião, não vai para o céu, você vai para o inferno. Né? Algumas religiões são assim, a gente sabe disso. Mas não é como o Espiritismo acredita. Né? Se fosse assim, imagina, o budista não iria para o céu, o hinduísta não iria para o céu, né? E várias outras religiões que tem pelo mundo, com pessoas maravilhosas. Tem pessoas maravilhosas em todas as religiões. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza também que tem pessoas ruins em todas as religiões. Tá? Então não existe santo, estamos encarnados, evoluindo, esse é o pensamento. Né? E cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. A gente não deve impor nenhum caminho, nem religioso, nem às vezes profissional, nem às vezes direcionando para algum estudo ou algum trabalho. Não devemos. Tá? Cada um tem o seu tempo de evolução e faz a evolução pelo seu caminho, pelo seu ritmo. E temos que saber respeitar isso. Tá? Eu vou contar uma história de Buda, muito interessante. Né? Buda estava uma vez sentado e sobe uma pessoa e os seus discípulos em volta, sobe uma pessoa e pergunta para Buda: Buda, existe Deus? E Buda responde para ele: não, não existe Deus. E o rapaz vai embora, feliz da vida. Veio um segundo e perguntou para Buda: Buda, existe Deus? A mesma pergunta, né? E aí Buda falou: olha, claro que existe Deus, meu filho. Existe Deus em seu coração e no coração de todos.
E o rapaz foi embora feliz também. Veio um terceiro e perguntou: Buda, existe Deus? E Buda respondeu: não sei, quem sabe? Você tem que descobri-lo. E o rapaz voltou-se pensativo. Mas os discípulos ficaram alucinados, um olhando para o outro, Buda, e aí um virou e perguntou: Buda, como pode? A mesma pergunta, fizeram 3 vezes a mesma pergunta. E você deu 3 respostas diferentes. Ah, não, explica para gente. E aí Buda explicou. Olha, o que acontece é o seguinte: o primeiro que veio, ele perguntou se existe Deus e eu respondi: não, não existe. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa que não acredita em mim. Não, o que eu falasse, ele não iria acreditar. Então, quando eu disse que não existe, ele ficou feliz da vida, porque ele sabe que existe. E foi embora feliz com a resposta que ele queria ouvir. O segundo que veio, ele acredita muito em mim. Ele me ouve. É uma pessoa que de vez em quando está aqui conosco. E eu respondi para ele também exatamente o que ele precisava ouvir. Que é: sim, existe Deus. E ele foi embora com essa certeza. E o terceiro que veio é uma pessoa que precisa descobrir as coisas, que precisa estudar, que precisa procurar para poder acreditar. Então, a minha resposta para ele foi nessa direção. Vá e estude, pesquise, procure e você encontrará. E o rapaz saiu feliz da vida, sabendo que depende dele encontrar o caminho para Deus. Então, o que essa historinha conta para a gente? Essa história conta para a gente o seguinte: existem vários caminhos para se chegar no mesmo objetivo. Cada um segue o seu caminho do seu jeito. Alguns podem dar uma voltinha um pouquinho maior, outros uma voltinha um pouquinho menor, outros vão direto, né? Mas todos vamos na mesma direção nesse processo de evolução. No Espiritismo tem uma frase que fala: não se preocupe, vá no seu ritmo. Deus estará sempre esperando. Você pode demorar um pouquinho mais, vai fazer mais algumas encarnações, mas Deus vai estar lá te esperando. É isso, pessoal. Então, hoje encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem e nos vemos na próxima aula.